vídeo de hoje tratamos sobre a recente fala do CEO de um dos bancos mais importantes nos Estados Unidos, onde ele disse que algo pior que uma recessão pode estar a caminho. É claro que debateremos o que é algo pior que uma possível recessão e como isso poderá trazer impactos ao mercado das criptomoedas. Essa manchete que saiu nesse domingo me chamou bastante atenção, achei bem válido conversarmos, até porque, se tratando de um dos principais bancos dos Estados Unidos, essa fala vindo do seu CEO me chama bastante atenção e acende alguns alertas. Algo pior do que uma recessão pode estar a caminho, quem disse isso foi Jamie Dimon. Bom, se tratando dos Estados Unidos, que de certa forma demonstrou uma recuperação econômica nas últimas semanas, com o CPI trazendo uma inflação mais controlada, abaixo das projeções, ou seja, uma projeção de 0,2, tivemos uma inflação zerada aí durante esse mês de julho e também, é claro, um mercado de trabalho bem aquecido, segundo mês consecutivo, onde a quantidade de vagas geradas supera as projeções do mercado, demonstrando que muitas vagas estão sendo geradas no país norte-americano e que não existe de fato um desemprego tão alarmante assim, principalmente com o recente dado divulgado, onde a taxa ficou abaixo das projeções, o que é uma coisa positiva a nível de aquecimento econômico. Agora, por que então que ele falou isso? Um cara tão renomado, de um banco tão importante, disse que algo tão ruim pode estar a caminho, tendo em vista essa certa recuperação econômica que vimos recentemente, pelo menos nos Estados Unidos. Basicamente, o que ele disse aqui é que há apenas uma pequena chance de 10% de que uma recessão provavelmente não cause uma desaceleração econômica. Adicionando a essa informação, ele disse que há uma possibilidade de 20 a 30% de que algo pior possa acontecer. E aí, o que a gente pensa? O que pode ser pior do que uma possível recessão na principal potência mundial? Uma das únicas coisas que me vem à cabeça, tendo em vista o atual cenário de uma inflação um pouco mais controlada, é possivelmente uma recessão mais agravada, mais prolongada, onde chamaríamos de uma grande depressão, ou seja, uma certa recessão por um período mais longo, onde existe falência de empresas, um desemprego muito alarmante, baixos níveis de produção, o que é algo com certeza muito ruim e, obviamente, bem pior do que uma simples e leve recessão, como muitos já apontam. Bom, o que ele disse aqui foi o seguinte: somando-se ao medo, Dimon afirmou em uma ligação recente que, embora a economia dos Estados Unidos seja robusta e os balanços recentemente apresentados por empresas e dos consumidores estejam em boa forma, podem existir nuvens de tempestade à frente. O CEO do JP Morgan agora acredita que uma recessão leve tem a possibilidade de 20 a 30% de acontecer, enquanto uma recessão severa tem as mesmas chances, devido ao aumento das taxas federais, o aperto quantitativo, choques de petróleo, o conflito na Ucrânia envolvendo a Rússia, toda a inflação global e principalmente na Europa, que isso vem trazendo, as crises energéticas, que a gente falou há pouco no canal, e crescentes tensões dos Estados Unidos com a China. Ele prevê que algo pior pode ser o resultado restante e acrescenta que é um erro apontar para previsão específica sobre o destino da economia nos Estados Unidos. Ele continua dizendo que a meta do Fed de reduzir a inflação de 8% para 4% ainda esse ano, até o final de 2022, é altamente improvável. Ele diz que gostaria que tivéssemos o espírito de estarmos todos aqui para trabalharmos juntos, mas parece que ficamos ainda mais desagradáveis de alguma forma. Embora os CEOs de várias empresas tenham dado suas previsões sobre a próxima recessão, elas foram bastante brandas, ao contrário da previsão e resultados rigorosos do Dimon, que é então o CEO do JP Morgan. David Solomon, CEO do Goldman Sachs, alertou os usuários sobre a mesma possível recessão, assim como o Dimon fez aqui nessa matéria que estamos falando. Já Larry Fink, CEO da BlackRock, fez uma previsão oposta, pedindo aos investidores que mantivessem a calma e continuassem tranquilos. Gigantes do setor como Target e Walmart já reduziram suas previsões de lucros e várias empresas já estão demitindo e se reestruturando para cortar custos. Bom, chegando ao fim da matéria, o que a gente consegue tirar de conclusão, e claro, já peço a você que está assistindo esse vídeo que deixe o seu like e seu comentário, o que você achou, se você concorda, se você discorda, se você está otimista ou pessimista para esse momento de mercado e se isso aqui faz algum sentido para você. Eu particularmente acredito que uma inflação de 8% para 4% realmente em 4 meses me parece ser uma meta bem difícil de ser alcançada. Caso venha a ser alcançada, de fato será um grande indício positivo ao mercado de renda variável e ativos de risco e que dificilmente vai trazer uma recessão para os Estados
Estados Unidos vai demonstrar uma certa força econômica e um certo aquecimento se a inflação demonstrar tanto controle e, de fato, o mercado de trabalho não for prejudicado devido a esse aperto monetário que o Fed tem feito nos últimos meses. Alguns agravantes, como ele comentou, de fato podem trazer maiores chances de recessão, um aperto quantitativo, os choques de petróleo, o conflito entre Rússia e Ucrânia, que não parece ter indícios de chegar ao fim, crescentes tensões dos Estados Unidos com a China, a gente viu a invasão, não a invasão, mas a visita indesejada a Taiwan recentemente, o que gerou, de certa forma, desconforto por parte dos chineses e complicou as relações com os americanos. Então, vendo tudo isso, de fato, ele enxerga que uma recessão leve tem as mesmas chances de uma recessão severa de ocorrer. E, eventualmente, caso essa recessão se confirme, provavelmente ela deve durar por um pouco mais de tempo, como ele está estimando aqui, para que então algo pior possa acontecer. E, na minha opinião, a única coisa que possa ser pior do que uma recessão severa é, de fato, uma possível depressão. Mas aí a gente já está falando de uma coisa realmente muito complicada, muito difícil de ocorrer também, mas que traria impactos muito negativos a todos os mercados, confirmando então essa fala do Jamie Dimon.